Agora, seguindo, a gente vai ter mais dois exemplos, exemplo B e o C. Vamos começar fazendo o B. Então, observa só, quem eu tenho em comum nos dois aqui? Eu tenho em comum o x, correto? Então, na hora de colocar em evidência, a gente vai colocar o x que multiplica, né? Agora vamos ver quem vai multiplicar. Vamos montar essa segunda parcela do meu produto ali. Então, eu vi que o x é o comum, eu vou montar aquela simplificação aqui, ó, a partir da continha de dividir. Coloquei o x embaixo no denominador e agora eu vou cortar, tá? O x em cima com o x embaixo. Eu vou separar essa situação aqui, ó, x ao quadrado dividido por x. Vamos fazer ele separado, ó. X ao quadrado, vou fazer aqui embaixo, ó. X ao quadrado dividido por x. Observa que é uma divisão de mesma base. X ao quadrado dividido por x. Correto? Na regrinha que a gente aprendeu lá em propriedade de uma potência, quando a gente tem mesma base e expoente diferente, aqui não vem escrito, mas eu sei que o expoente é 1, eu repito a minha base, e aí o que eu faço com os expoentes? Eu subtraio, na divisão eu vou subtrair. Então, x ao quadrado dividido por x vai dar x, que é a base repetida, e 2 menos 1, 1. Vai ser x elevado a 1. Só que a gente sabe que não há necessidade de escrever o expoente 1. Então, o resultado a gente vai deixar apenas como x, tá? Então, vamos lá. A primeira simplificação a gente já fez, ó. X ao quadrado dividido por x, x. Tá bom? Depois, com o tempo, você vai cortar aqui e vai trabalhar só com o expoente, né? Agora, vamos lá. 3x dividido por x. Aqui já pode fazer direto, ó. Vamos pensar no número dividido por ele mesmo. Só cortar, correto? Professor, mas eu não entendi essa tua ideia de cortar em cima, cortar embaixo, não. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos substituir o 3, o x, por 2. Vamos pensar aqui numa possibilidade. 3 que multiplica o 2, que divide pelo próprio 2. A diferença é que aqui é x, tá vendo? A gente está trabalhando com parte literal. Aqui eu coloquei um número para ficar mais fácil. 3 dividido por 2 daria 6. 6 dividido por 2, 3. Bom, para que eu vou multiplicar o número, né, por 2 e depois dividir por 2? Eu posso simplesmente fazer a simplificação cortando, tá? Vê se não deu o mesmo resultado aqui. Tá? Então vamos lá. Letra B já está resolvido. Agora eu vou dar uma limpada aqui no quadro e vamos fazer a letra C, tá? Então deixa eu limpar aqui o exemplo. Vamos lá. Agora a letra C eu tenho, observa só, um trinômio, né? Ele tem, é uma expressão formada por 3 monômios. Então o que a gente vai fazer? Vamos observar o primeiro passo. Quem eu tenho em comum entre AX, BX e CX, eu tenho x em comum. Então vou colocar ele aqui fora do parêntese, correto? E ele vai multiplicar quem? Para eu saber quem ele vai multiplicar, agora eu vou fazer esse esqueminha que eu fiz em cima. Vou montar uma continha de dividir e vou colocar o meu fator comum embaixo. E agora eu vou vir simplificando. Ó. X dividido por x, posso cortar. Bem facinho, né? E aí me sobrou apenas o A. Repito sempre a operação, tá? X dividido por x também vou cortar. E depois eu vou cortar o CX também. Então eu terei aqui, ó, A mais B mais C. Tá bom? Tá aí a forma fatorada, bem facinho também, né? Se você quiser fazer a prova real, ó, x vezes A, AX. Lembrando aqui que como A vem na frente, é como se ele fosse um coeficiente oculto, né? Então, a gente acaba escrevendo, em vez de escrever XA, a gente acaba escrevendo AX. Mas a ordem ali no produto, porque isso aqui também é uma multiplicação, correto? É uma multiplicação de, se a gente for substituir de um número por outro. Então, se eu escrever XA ou AX, não vai fazer muita diferença ali, tá? Se você fizer, então, a prova real em todos eles, você vai chegar a esse resultado inicial aqui, ó. Vamos lá? X vezes A, foi o que eu disse, né? A gente pode escrever AX, ou XA. X vezes B mais BX. E o final, X vezes C, CX. Vê se a gente não conseguiu chegar ao enunciado que estava lá no início do exemplo, né?
professor precisa fazer a prova real? Não, né? Porque senão você vai voltar ao início. Aqui eu fiz o caminho de volta para a gente conferir se está certinho, tá? Mas não há necessidade de fazer isso.